Felipe Campos conseguiu uma entrevista, pode abrir nele também, ó. Conseguiu uma entrevista exclusiva com o Agenor e a deputada do Maranhão, do Amazonas, a Joana Dark, tá? Sobre o assunto que mais falado no Brasil nesse momento, da capivara filó. Felipe, eu vou te botar pra chamar eles, mas eu só quero dizer bem claro. O pessoalzinho do amor venceu, tentou separar uma relação de amor verdadeiro. Ou seja, não é a causa, é a lacração. Foi uma vergonha o que aconteceu, uma vergonha. E aí eu questiono, por que o Ibama, que fez essa palhaçada de tirar a capivara do menino, essa relação linda, e deixo claro, ele vive no mato. Não é um ambiente nocivo para a capivara, não. Ela tá no ambiente dela. No ribeirinho, inclusive. Sim, não é? Ele é ribeirinho. E eles postavam, e aí o Ibama teve também, né, pregador aí que diz que defende animal, não vou falar nome, nem sei se eu posso, que falou das redes sociais. Eles já estão aqui, ó. Eles já estão aqui. Calma, Felipe, eu tô só falando do caso. Porque a situação é vergonhosa por isso. Porque tiraram, e eu pergunto, o Ibama não tem mais coisa para fazer? O Ibama não tem que ir contra desmatamento? O Ibama não tem várias coisas para se preocupar? Mas não, o Ibama quis aparecer. Essa é a verdade. O Ibama... Ó, olha, eu vamos quero, chamar na verdade, então, vamos lá. Muito boa tarde, deputada. Muito boa tarde, Agenor. Sejam muito bem-vindos, mas eu já quero ir de logo, mais de bate-pronto para vocês. Por que tudo isso aconteceu? Vamos lá, deputada. Então, o Agenor, ele vive aqui no meio da Amazônia, inclusive a gente está aqui na casa dele, e ele foi surpreendido com uma autuação, várias autuações do Ibama, sendo acusado de maus tratos a animais silvestres, sendo acusado de matar um bicho preguiça que ele tentou salvar. Enfim, enquadraram ele em várias situações com base nos vídeos que ele publicava da vida dele lá no TikTok, nas redes sociais. E as pessoas acham que ele monetizava esse vídeo, e ele nunca monetizou. E aí o Ibama fez tudo isso e conseguiu tirar a capivara daqui, que é o habitat dela, que ela sempre conviveu aqui, e quiseram apreender e levar para os CETAS, lá na sede do Ibama, que é um cativeiro. E a gente acabou descobrindo, por conta da Filó, que o CETAS está totalmente abandonado. Encontramos medicamentos vencidos, encontramos uma total desassistência aos animais, superlotação de animais silvestres. E aí a gente foi para a justiça, porque entre a Filó ficar aqui, no meio da natureza, e ela ficar dentro de uma jaula, de um cativeiro, a gente, obviamente, não precisa ser técnico para saber que é melhor ela ficar aqui durante o transcorrer desse processo judicial. E aí, graças a Deus, a Justiça Federal concedeu o direito para que a gente pudesse resgatar a Filó. Infelizmente, a gente teve uma dificuldade do Ibama de cumprir uma decisão judicial. Ficamos por 4 horas, sendo que a sentença diz que é execução imediata. Tivemos que levantar o tom durante todo esse momento para que a gente pudesse trazer a Filó. Graças a Deus ela está aqui, né, Agenor? Agenor, seja muito bem-vindo ao que Tá na Roda, viu, querido? Primeiro, eu chorei muito com vocês esses dias. Vocês não têm ideia o que eu fiz. Vocês me fizeram sofrer todos esses dias, viu? Mas é o seguinte, Agenor, me conta um pouco sobre a história da Filó. A Filó chegou nas suas mãos quando? Desde pequenininha a gente sabe, mas conta um pouquinho e pega a Filó para mostrar pro Brasil, por favor. Tá todo mundo querendo ver a Filó, Agenor. A Filó, eu sou do Amazonas, né? Sou ribeirinho. Sempre morei aqui, nasci no Amazonas. A Filó veio para mim de uma tribo indígena, quando a mãe dela foi caçada. Então eu crio ela desde pequeno. Desde que ela nasceu, eu cuido dela aqui. E aí eu não posso pegar ela para mostrar aqui, né? Senão ele vai pegar outra multa. Da tua autuada, não posso postar nenhum tipo de animal silvestre, nada. Não posso postar nenhum tipo de animal silvestre nas minhas redes sociais. Também nem tocar nela, nem... e assim, ela não tá aqui agora, né? Ela tá... Depois a gente puder mostrar aqui o ambiente, né? Tá na mata. Onde a gente tá.
Ela foi comer capim. Você vê, né? A gente não pode ver a Filó e é obrigado a ver esse bando de animal na televisão, né? Toda em Brasília, principalmente. É isso. Agora, Agenor, como é que foi a situação de você saber que tirariam a Filó? E outra coisa, eu sei que você é uma pessoa bem simples, a gente está vendo que você é tímido, mas você pensa que o IBAMA, né, tinha muito mais coisa para se preocupar, coisa séria, você que é do Amazonas, você vê as coisas bárbaras que acontecem aí nas matas, mas não, eles quiseram se preocupar com a sua situação e a gente sabe bem por quê, porque ganha visibilidade. Eles queriam um tempinho na televisão, eles queriam um tempinho na internet, eles conseguiram. Qual foi seu sentimento? E faça um desabafo em nome da população do Amazonas, que tem muitas coisas mais sérias para se preocupar, inclusive na Amazônia, do que com a sua relação com a Filó. Me acusaram de maus tratos, de exploração, sendo que eu nunca usei esses animais para ganhar dinheiro. As pessoas de fora não entendem, não sabem a nossa realidade, a nossa cultura aqui no Amazonas, né? Em relação ao IBAMA, eu acredito que deveria ter uma conversa, uma visita, não da forma que eles chegaram comigo, de chegar já multando, atuando, que ia tirar ela de mim, que eu tinha 6 dias para entregar ela. Foi assim, de uma forma que eu nunca esperava estar passando por isso hoje. Agora, deputada, a dona Luísa Fel, mais conhecida agora como Luísa Fel, colaborou muito para que tudo isso tivesse acontecido com o desserviço que ela promoveu todos esses dias, que foi uma, inclusive, das culpadas de tudo isso ter acontecido, né, deputada? E outra, o Felipe, e se vitimizou depois, né? Sim, ela falou que ela não fez a denúncia. E agora tentando limpar a barra dela de uma forma extremamente descabida. Essa é a grande verdade. Que deveria, inclusive, ter um pouco mais de vergonha na cara, porque essa mulher, ela não tem relevância absolutamente nenhuma. Nunca teve, na verdade. Ela nunca teve relevância como apresentadora de televisão, ela nunca teve relevância como artista, ela nunca teve relevância como ambientalista, ela nunca teve relevância nem como protetora de animal, ela nunca teve relevância como absolutamente nada. Naquele canal onde ela trabalhava e quando ela apresentava um programa de televisão, todo mundo respeitava ela porque sabe exatamente o cargo que ela exercia antes de ser apresentadora de televisão. Então, ela sabe exatamente qual que era o papel dela lá dentro. Então, relevância no mercado artístico, ela nunca teve. Então, quando ela tenta realmente cavar ali uma oportunidade como protetora de animal, a gente sabe que relevância ela não teve e nem vai ter. E hoje uma matéria na Folha de São Paulo deste tamanho, trazendo realmente denúncia contra a dona Luísa Mel, falando justamente que ela nunca ajudou o tal Instituto Luísa Mel, que eles achavam que ela ia colaborar e que ela nunca colaborou. Está hoje na Folha de São Paulo. Vocês leem depois. Mas eu quero saber da nobre deputada e do Agenor realmente como foi que ela colaborou para que tudo isso estivesse acontecendo. Então, a Luísa, ela entrou em contato com a gente e ela falou que o IBAMA queria um diálogo, né? Queria uma tratativa. Só que assim, o que aconteceu? A gente aceitou todas as ajudas, inclusive não foi só ela, várias outras pessoas se ofereceram para isso e nós acreditamos. E sempre as pessoas falavam assim, olha, nós vamos falar com o IBAMA, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir deixar a Filó aí com vocês. Só que o que aconteceu? Essas pessoas acabaram atrapalhando esse processo, porque a gente perdeu tempo de entrar com ação judicial, de entrar com pedidos administrativos e nós fomos meio que induzidos por tanta pressão a ter que entregar a Filó, né, colaborar aqui. Inclusive, o IBAMA só chegou aqui na propriedade, aqui na casa do Agenor, porque a gente pagou 40 litros de gasolina e pagamos a voadeira, porque o IBAMA... Porque o IBAMA, infelizmente, ele não tem condições. Como é que é? Vocês pagaram a gasolina pro IBAMA prejudicar vocês? Vocês pagaram a gasolina pro IBAMA do governo federal prejudicar vocês?
A gente acreditando e de boa fé, A palavra deles. acreditando na palavra deles, porque eles fizeram um acordo, induziram a gente ao erro, e infelizmente eles falaram que era um acordo verbal e levaram a Filó daqui. Inclusive, a gente pagou o avião para levar a Filó com cotinhas de amigos. Levamos a Filó. Quando a gente chegou lá, eles disseram que a gente ia poder ter total acesso a ela. Os nossos veterinários e os nossos biólogos. Só que o que aconteceu? Quando eles trancafiaram a Filó, eles não deixaram mais a gente ver ela. Então, desde ontem, começou uma mobilização, inclusive popular, por conta disso. E aí eles disseram que não tinham acordo nenhum. E aí a gente se sentiu enganado, foi quando a gente foi na justiça e a gente conseguiu. E aí, o que acontece? Acabou atrapalhando essa questão do diálogo. E aí a gente ficou sozinho depois, né, tendo que resolver. E, enfim, todo sozinho, no fim só ficou nós dois aqui. Só apareceram em certo momento e depois sumiram. Parece assim que as pessoas, naquele momento, queriam aparecer, né, às custas do Agenor. Inclusive, essas pessoas cantaram vitória, postaram vitória. Capivara vai ficar com a Agenor. Isso tudo atrapalhou o nosso trabalho aqui. A gente tá falando aqui, a gente tá expondo aqui, tá? Várias verdades que eu acho que as pessoas não sabiam. O Pavinato ficou assustado. Não, porque eles tiveram que pagar, calma aí, eles tiveram que pagar o combustível do IBAMA, como o Pavinato falou, uma instituição federal que protege o meio ambiente. Na verdade, era para estar protegendo, né? Mas parece que não está protegendo tanto. Depois, eles pagaram a passagem aérea para levar, e a gente está vendo, não é uma situação fácil que vive o Agenor, não é. Então a gente está falando de uma pouca vergonha. E ainda dizem, o que eles querem deixar claro, teve aí, né, a Luísa Mel, como disse Felipe Campos, dizendo que ela não fez a denúncia. Ela não fez a denúncia, mas ela fez a pregação toda. Ela denunciou, ela postou nas redes sociais, ela falou que era um absurdo. E eu pergunto aqui, até perguntando para a Agenor também, por que, Agenor, que você não pode ganhar dinheiro fazendo postagem nas redes sociais? Tudo bem, tá usando um animal silvestre? Não, é uma relação de amor, mas que as pessoas gostam de ver. Eu posso estar enganado, mas uma das pessoas que tem mais seguidor nas redes sociais aí é um cara lá na África que ele vive com os leões. Verdade. Ele vive com os leões. E ele posta, ele aparece com os leões. É linda a relação dele com os leões. Como é linda a relação desse cara aqui, ó. Como é linda a relação desse cara aqui, ó. Do Agenor. Qual é o problema? Com a Filó. E qual é o problema? Qual é o problema do Agenor realmente rentabilizar em cima dos bichinhos? Em primeiro lugar, que o Agenor não é nenhum vagabundo. Ele é estudante, ele estuda agronomia. Ele tá justamente fazendo. E outra coisa, a Filó é muito bem tratada e ela vive ali no habitat natural dela. Agora, ela vive eu não ali no vi habitat ninguém ir natural. atrás do MST que ameaçou espécie em extinção na Embrapa ser preso, ser chamado. Eu não vi uma nota do IBAMA falando que o MST quase extinguiu espécies ameaçadas de extinção na Embrapa. E também eu fiquei revoltado com a nota que o IBAMA acabou de soltar. O IBAMA que é responsável, né, por fiscalizar. E nós estamos aí, desmatamento atrás de desmatamento recorde. E eles querendo tirar a sua felicidade. Vocês não têm medo, e essa é a minha pergunta, do IBAMA reaver a Filó? Porque eles dizem aqui na nota de hoje, da assessoria de imprensa do IBAMA, vocês estão tentando fazer uma tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto, e eles querem cumprir a legislação ambiental. Eles não vão recorrer disso? E eu quero aproveitar que o Agenor agora tá com o sinal. Turma do Amor tá ameaçando. Eu quero aproveitar que você tá com o sinal agora, Agenor, para você falar sobre isso, tá? Fazer um desabafo. Perguntar por que que você não pode ter suas redes sociais, por que que você não pode mostrar sua relação de amor com essa capivara. Dando detalhe, ela vive em excelentes condições, a gente viu nas fotos. Ele é ribeirinho, ela tem terreno à vontade ali para fazer o que ela precisa. Pode falar, Agenor. Na legislação brasileira é proibido se promover com animais silvestres, né? Usando a imagem deles. E por isso eu não posso. No caso voltando para a Luísa, ela, além de prejudicar, ela pegou vídeos meus antigos, tentou manchar minha imagem da pior forma, me chamou de monstro e depois veio
pagar de amiga, né? Falar aqui logo, desabafar mesmo. Tá, Na virou, verdade, tipo, perseguição. quem tem... Quem... Senão ele não vai... Fala, pode complementar, Agenor. Tem outras pessoas que já saiu a decisão da justiça, mas alguns funcionários do IBAMA mesmo ainda estão me perseguindo. Posta coisas nas redes sociais, pegou a localização da minha casa aqui no interior, pega imagens pelo satélite, expõe, fala, ó, esse é o habitat que ele vive, posta minhas fotos acusando de desmatamento, fotos com animais que eu postava. Assim, eles querem saber a história, qual é a história desse animal, o que aconteceu com esse animal. Gente, eu tive que arquivar tudo, apagar tudo. Mas nas minhas redes sociais aparecia lá, quando eu tirava foto com o animal, eu sempre postava, vídeo, eu estava aqui no campo, encontrei esse animal passando, uma preguiça, tirei uma foto com ela, soltei ela na árvore. Aí eles postam isso tentando me prejudicar de qualquer forma. Eu queria fazer uma complementação de que a gente sentiu a mão muito pesada para o Agenor, que vocês sabem a condição aqui, inclusive a condição da Filó, porque eles convivem harmoniosamente no mesmo ambiente. Inclusive, o juiz disse que quem está no habitat da Filó é o Agenor, né? Não é o contrário. Só que o que acontece? Aqui tem um turismo na Amazônia. E a gente vê que a mão foi muito pesada para ele, que é um ribeirinho, mas, por exemplo, um turista que pega uma sucuri, bota no pescoço, que tira foto com papagaio, que paga para isso, para muitas agências, né? Ou seja, que realmente... Ô Felipe Campos, eles estão com sinal ruim, mas eles continuam com a gente. E aí é um desabafo que ele faz. Porque a Luísa Mel, ela se fez de vítima recentemente. Ela falou, gente, eu não denunciei, estão me acusando. Nem ela imaginava que ia ter essa repercussão contrária a ela. E agora o Agenor revela. Ele diz, ela estava se fazendo de vítima, mas ela me chamou de monstro. Ou seja, ela usou tudo isso para ganhar o engajamento, só que ela não imaginava que ela daria um tiro no pé. Mas ela deu um tiro no pé. A forma como ela sempre navegou, porque ela é uma farsa. Essa é a grande verdade. Essa mulher, ela nunca teve relevância em absolutamente nada, e volto a frisar. Ela nunca teve relevância como artista, ela nunca teve relevância como apresentadora de televisão. Tudo que ela sempre se promoveu, ou tudo que ela sempre foi fazer como artista ou como apresentadora de televisão, nunca deu certo. Então, infelizmente, aí ela se aventura ali como ambientalista ou como protetora de animal, e olha só o que dá. Por quê? Porque ela, na verdade, ela tem ânsia de holofote. Essa é a grande verdade. O ego dela, o lance dela é o ego. Ela se coloca muito mais do que o projeto. Ela tem que aparecer muito mais do que a questão que está em... A causa. Muito mais do que a causa. E não simplesmente, ela simplesmente, seja um lance natural de se abordar. Não, ela é isso. E isso é muito triste. Por isso que eu chamo ela de Luísa Fel. Eu vou aproveitar. O que ela fez realmente com esse rapaz e com essa capivara foi digno de dó. O Brasil tinha que cancelar essa mulher pro resto da vida. Eu vou aproveitar que eles agora estão com sinal para continuar com a Joana Dark, né? Que é a deputada lá do Amazonas, deputada estadual que ajudou o Agenor. Você estava fazendo esse desabafo, né, Joana? Que para tirar fotinho na Amazônia com a cobra no pescoço, com um papagaio, o IBAMA não aparece. E detalhe, ganham muito dinheiro com isso. Tirar foto com a Luísa Mel na Amazônia? Agora, por outro lado, ele que tem essa relação com esse animal, ele está sendo usado. A verdade é essa, ele está sendo usado porque ele tem visibilidade. Exatamente. E assim, essas perguntas vieram à tona. Graças a Deus, a gente teve apoio de 90%, eu acho, das pessoas que estão na internet. Aqui teve manifestação, aqui na cidade dele, no interior, e teve uma manifestação desde ontem muito grande lá na capital. Então, assim, a gente vê que a mão é pesada para uns e não é para outros. E eu sou do seguinte pensamento, que o órgão ambiental, ele tem que dar a oportunidade da conscientização.
Assim como o Agenor foi super julgado por estar num rodeio, que foi a postagem da Luísa, que é o que eu fiquei decepcionada com ela, nesse ponto. E aí ele foi exposto, foi uma tentativa de várias coisas, da imprensa, de várias pessoas, de manchar essa reputação que ele tem, né, que ele é um menino bom. Eu posso falar porque eu tô aqui na casa dele, porque eu vim ver onde a Filó fica, eu conheci a família, e eu posso dizer que o Agenor é uma pessoa de bom coração. E aí, essa tentativa toda, eu fiquei pensando, a gente trazer para a causa animal, não é melhor a gente conscientizar as pessoas do que simplesmente ela falou uma coisa atacar? essencial. Porque quem começou na causa sempre tem um passado, ou comprou um animal, ou fez alguma coisa. Permite aqui, e aí Thiago. se conscientizou e hoje é um protetor. Ela falou que quem salvou o caso foi a internet, o público da internet, das redes sociais. Se a PL 2630 sai, isso não poderia ter acontecido. Porque falar mal do IBAMA não ia ser permitido. Ô, Thiago, bem, em relação a esse fato, Agenor, eu vou dizer, eu estou completamente e contra fatos, não tem o que dizer. Eu me coloco no seu lugar e acho que você foi muito maltratado. Você está absolutamente correto nesse episódio e eu gostaria muito que as autoridades fizessem uma investigação profunda do que foi feito contra você. E me coloco nesse momento à sua disposição para ajudar você. Você foi brilhante, você foi sensacional, você é sério, você é humilde e é correto. E parabéns. Raquel, pode fazer a pergunta que a gente tem que aproveitar o sinal deles. Na realidade, não é uma pergunta. Eu, como delegada de polícia, tenho muito orgulho de você, deputada estadual, por ter, inclusive, denunciado medicações já vencidas no IBAMA, a situação insalubre que os animais silvestres se encontravam. E eu vejo você, Agenor, como uma pessoa que mostra um carinho e um amor pelo animal verdadeiro. Você está no habitat do animal e a sentença ali, a liminar que eu li, foi perfeita, e vocês saibam que o Brasil está com vocês. E eu vou explicar aqui pro público, tá? Esse quadradinho tá pequeno, é porque a internet lá, ele é ribeirinho, a internet lá não funciona tão bem. Então a Jovem Pan está fazendo todo o esforço para trazer essa entrevista conseguida pelo Felipe Campos. Parabéns aí pro Felipe Campos, entrevista exclusiva com a Agenor e com a deputada estadual Joana Dark. Sobre essa situação, né, que vocês falaram, do medo de ser perseguidos pelo IBAMA, o próprio Agenor diz que eles estão postando na internet, que tem pessoas, inclusive do IBAMA, postando que ele pode estar fazendo desmatamento. Eles deviam estar preocupados com o desmatamento da Amazônia, que está aumentando aí nesse governo, mas o IBAMA não está preocupado com isso. Eu também fui ameaçada. Então pode falar, pode falar. O Agenor, ele até parou de se pronunciar nas redes sociais dele, porque eles estão monitorando tudo e com medo de falar alguma coisa que possa sair do contexto. E eu, que sou deputada estadual, que tenho as minhas prerrogativas, né, e tenho imunidade parlamentar das minhas falas, eu estou sofrendo uma perseguição porque o IBAMA soltou para a imprensa, sem me notificar primeiro, que eu seria notificada lá na Assembleia, que eles iam à frente porque eu estava incitando as pessoas a ficar contra o IBAMA, como se eu fosse uma criminosa. Só que assim, no meio de tudo isso, a gente passou uma semana muito difícil, mas Deus é tão bom, Ele é tão bom que Ele fez tudo acontecer da forma que tinha que acontecer, e eles que estavam querendo criminalizar a gente, acabou tendo um tiro no pé, porque a Filó, ela não só se salvou, a Filó salvará todos os animais que estão lá dentro dos setas, que estão sofrendo maus tratos, porque nós vamos lutar para
para que tenha investimento lá no CETAS. Então, assim, veio um tiro no pé, porque talvez eles não achavam que a opinião pública ia ficar com a gente. Talvez eles não achavam que eles pegarem a Filó e tirar daqui da gente para mostrar força, porque em nenhum momento se teve uma humildade de ninguém. Eles não pensavam que a gente ia encontrar medicamento vencido, que a gente iria lá na situação. Inclusive, me proibiram todos nós de ir com celular. Eu botei o celular aqui. Esse é o governo da liberdade de expressão, hein? Passei, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu tirei o celular, comecei uma live para não acontecer nada comigo lá. E aí, eles não podiam tomar meu celular, né? E a live, de uma certa forma, botou medo, né? Para eles não mexerem comigo. E foi daí que eu fiz a live todinha para mostrar essa realidade. Porque todo mundo aqui sabia que o CETAS estava abandonado há vários anos, mas ninguém teve coragem de escancarar a verdade. Então vamos lá, Márcio. Eu vou chamar porque eu quero mostrar, Rosinha. Você tem as imagens aí, né? Vamos colocar, já que eles estão ameaçando a Joana, eu quero ver eles me ameaçarem também. Porque eu não tenho medo deles, Pavinato não tem, Felipe Campos não tem. Vamos botar as imagens aqui desse cativeiro, né? Onde foi colocada aí a Filó. Já que o Ibama tá tão incomodado com as críticas, a gente tem mais. Eu vi, né? Teve uma dela lá dentro de uma gaiola. Olha aí, olha as imagens. Isso aí é a estrutura do Ibama. É a estrutura que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente deu para Filó, medicamento vencido e ainda ameaçando. E como diz, né, Pavinato, se você quiser falar, pode ir lá no Pavinato, porque é o governo da liberdade proibindo o celular. Eu não ouvi uma palavra da dona Marina Silva até agora. Marina Silva, ela tem tempo para falar o que ela quer, para encontrar Greta Thunberg. Marina Silva tem tempo para falar que vai salvar, que este governo, o meio ambiente é transversal em todas as áreas desse governo, mas aceita o financiamento de um gasoduto com quebra de xisto, que é altamente poluente na Argentina, olha um caso desumano desse e não fala nada. Eu queria saber se ela entupiu a boca dela com o batom de beterraba, porque todos estão esperando o que a ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, que é o ministério sob o qual está o Ibama, tem a dizer. Ou ela não tem a dizer nada, ou ela não pode dizer nada no governo da liberdade. E, Márcio? Incitação. O que é isso, Osmar? Incitação contra o Ibama. Daqui a pouco, com essa PL 2630, fazer denúncia contra o órgão público vai ser incitação. O MST pode incitar a invasão, mas eles não podem denunciar um crime contra... Aí é criminoso. Não, e outra coisa, Pavinato, a Filó vivia ali no Ribeirinho, no habitat próprio. Eles vão lá, tiram a Filó do próprio habitat e levam ela para um cativeiro. Senhor, uma gaiola, era uma gaiola. Ou seja, é extremamente, só um momentinho. É extremamente incoerente, porque você tira aonde ela está vivendo no próprio habitat natural e enfia o bicho dentro de uma gaiola. Então quer dizer, é literalmente o poste fazendo xixi no cachorro. Na capivara. É o poste fazendo xixi na capivara. Xixi na capivara. Agora, você pega, você tira o bichinho da onde realmente ele está vivendo. Quando a mãe é morta numa caça, né? Perante uma caça, é entregue. Os índios entregaram a Filó pro próprio Agenor. Ele cuidando da capivara como uma filha. Eles vão lá. A deputada deveria mandar o Ibama calar a boca. Essa é a grande verdade. Mas aí ela iria estar cometendo um crime, sabe? Eu vou... Aí o que acontece? Eles pegam e enfiam a capivara dentro de uma jaula e olha. Aí vocês estão vendo aonde ela estava sendo criada, aonde ela ia ficar. Sendo que lá ela estava livre, completamente sendo muito bem tratada. As imagens você vê, tem vídeo que ela se joga dentro do rio junto com o próprio Agenor. Ele cuidando dela e todo mundo falando, ele está ganhando dinheiro com a capivara. Ele ganhando dinheiro com a capivara, que tivesse ganhando milhões com a capivara. Eu queria que ele ganhasse milhões com a capivara. Márcio, eu vou passar pro Bissoli, mas primeiro, o que me assusta
é essa situação de ter que esconder celular. Porque, para mim, não cabe explicação nenhuma ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ou seja, é um instituto que não tem nada a esconder. Se ele fala a favor do meio ambiente, ele teria que ser aberto para as pessoas. Venham, vejam a situação que esses bichos estão passando aqui, veja como a gente trata os bichos. Agora, proibir entrada de celular, chegar ao ponto da deputada estadual Joana Dark ter que entrar com o celular escondido. Parece que ela estava entrando na prisão com o celular escondido. Não, ela estava querendo mostrar a situação de animais, no caso da Filó, que vivia super bem, e aí o IBAMA quer proibir imagens feitas. Bissoli, eu te passo o que você quer falar mais rápido, por favor, pra gente passar pra eles, porque a gente tem que aproveitar o sinal, eles estão com o sinal. O Bissoli pediu pra falar, porque a gente tem que dar voz pra eles, até porque agora nem rede social ele pode ter mais direito, coitado. Asmar, obrigado pela oportunidade. Eu queria rapidamente colocar alguns... A gente queria até mostrar, olha, aqui é onde a Filó fica. Pode mostrar primeiro, pode mostrar. Volta aqui depois. Esse aqui é o quintal. Põe na tela a imagem. Eu moro. Esse é o quintal da Filó, viu? Olha isso. Dá pra ver as imagens aí? Dá. Olha isso, Atenção, gente. Brasil. Atenção, Jovem Pan. Olha, esse é o quintal da Filó, aonde o IBAMA fez questão de arrumar toda a confusão junto com a dona Luísa Mel, essa é a grande verdade, pra tirar a Filó dos cuidados do Agenor, pra enfiar ela dentro dessa gaiola aí. Agenor, então, nesse momento, só pro pessoal entender, a Filó tá convivendo nesse cenário que vocês estão mostrando pra gente aí. A Filota, ela nem tá aqui perto da gente, ela saiu, tá livre ali. Mais tarde ela vem, entra, ela é livre. E aí ela sai daqui, no local onde ela é livre. Pra chegar lá e ficar trancada... Ô, Joana, é nesse rio, é nessa grama que ele faz todas as filmagens ali com a Filó, mergulhando com ela, até pra gente falar a situação que a Filó vive aí. Eu peço pra você descrever, né, já que você tá aí, que você convive diariamente, a gente sabe que o Agenor é mais tímido, como que a Filó vive nesse habitat, para as pessoas saberem diante daquela gaiola que eles viram do IBAMA. Olha, ela vive melhor que a gente, né, porque aqui ela tem o rio, que ela nada, né? Ela tem ali a floresta, a mata. Então, assim, o que acontece? A casa do Agenor é uma casa flutuante na beira do rio. E aí ela vem para casa dele, né? Entra, ela tem as portas abertas aqui, enquanto tem gente que mataria ela para comer, enquanto tem gente que ia afastar, né? Como acontece. Mas não, as portas aqui ficam abertas, é uma casa varandada, ela entra, ela sai. Ela sobe no sofá e aí ela vai para o mato. Ela, inclusive, ela fica mais lá do que aqui propriamente. Então, assim, é isso que trouxe toda essa revolta. É isso que a gente não conseguia entender e que a gente teve que fazer a maior confusão para poder deixar a Filó voltar para cá. Aí ela está aqui, inclusive, se a gente puder movimentar. Vamos tentar. Já que ele não pode mais mostrar a Filó. Ali, ó, ele vai mostrar. Tá aqui, não, eu posso mostrar, né? Cadê? Mostra aí a Filó pra gente. Rapidinho. A deputada pode. Eu mesma vou mostrar, né? Porque para não dar confusão. Ele não pode, é uma vergonha. Isso aí, agora a deputada... Olha aí, ó, olha a Filó. Aê, Filó! A decisão do IBAMA. Viva a Filó! Imagens da Filó. Viva a Filó! Olha aí, ó, olha como é que a Filó vive. Filó voltou pra casa, linda! Linda, Filó, é um cachorrinho. Aê, Filó! Olha aí, ó, Filó exclusivo. Ei, Filózinha! A Filó em casa. E Joana, é bom até mostrando a Filó, a gente deixar claro. Ela tem toda a mata, né? Ela tem toda aquela mata. Ela volta porque ela quer. Que bonitinha. Ela volta porque é aí que ela recebe amor. Fica com quem é... Tá escutando ou não? Então é isso que indignou a gente, né? Vou voltar aqui por causa da internet. A gente está muito indignado por conta disso. Custava ter uma sensibilidade, uma razoabilidade? Não custava. E a gente teve que fazer tanta confusão para trazer a Filó de volta para cá. Inclusive, as pessoas até, né, maldosas ficam criticando a gente na internet.
e as pessoas que não conseguem entender a realidade amazônica. E isso deixa a gente muito triste, porque não precisa ser técnico para você saber que é melhor para ela aqui do que naquela gaiola. Agora, eu vou passar pro Bissoli rapidinho, porque a gente mostrou aí, eu vou aí falar com você, a gente mostrou nessa situação, a gente viu o tamanho do terreno que a Filó tem para ela. Não é terreno, é mata. A gente tá na mata, a gente tá ali no Amazonas, mata. Floresta. Na floresta. Tem rio pra ela nadar, tem mato, e ela volta pra casa. Ela volta, porque ela quer voltar, que é ali que ela recebe amor. Eu não acredito que você falou que você tem um contraponto a isso. Não, você só pode estar de brincadeira que você vai falar que ela tem que sair daquele cenário onde ela recebe amor pra ela ir pra um cativeiro onde ela tem remédio sem validade, com a data de validade vencida, onde ela vive dentro de uma gaiola. Não, você não pode querer ser do contra hoje. Não tem como. O ser do contra não é necessariamente no sentido que você está colocando que eu deva defender aqui. Mas é o seguinte, eu não posso começar esse assunto sem primeiro dizer para Agenor que a gente sabe de todo o afeto dele criado com a Filó e de toda essa relação de vocês. Isso é super compreensível. Qualquer um que tem um animal de estimação sabe o que você sente e se sentiria profundamente afetado e ter que separar do seu animal de estimação. Então isso acho que é compreensível e não se põe em discussão isso. O que eu queria trazer um contraponto aqui é na figura de advogado e de olho na legislação, trazendo o seguinte, Asmar, eu não estou dizendo que a condição que ela vive ali com o seu dono original e com todo esse cuidado, esse lugar que ela tem para viver, que isso não seja melhor talvez do que um cativeiro. O que eu quero dizer é outra coisa. Parecer que o que ocorreu é uma excepcionalidade absurda. Que ter sido feito um auto de atuação por uma infração à lei é algo absurdo. Por que eu digo que isso não é absurdo? E aí me parece que o Agenor precisa entender isso. Eu falo como advogado, Agenor. Não cria a falsa sensação que talvez tudo isso está te trazendo de que o problema está resolvido. A decisão liminar, ela é provisória. Ela te coloca como um responsável agora para decidir no mérito que será feito com o animal, que pode ou não ficar com você. E desejo do fundo do meu coração que você consiga ficar com o animal, dadas as condições que você tem para oferecer a ele. O que eu quero dizer é outra coisa. É dizer que o fiscal, quando lhe faz a autuação, com base numa lei de 67, se é atrasado ou não é outra discussão, passaram tantos governos e não mudaram a legislação, é para que ele não cometa a chamada prevaricação. O agente público, a delegada está aqui, sabe o que eu estou dizendo, quando vê, afronta um termo da lei e ele recorrentemente tem que aplicar essas infrações, porque isso acontece de monte, principalmente no estado do Amazonas, que tem muita fauna e animais silvestres são até vendidos ilegalmente, ele comete um ato funcional dele de aplicar a lei. Se isso vai ser ou não questionado, existe inclusive questionamento administrativo. Se você, Agenor, foi induzido a erro, a não recorrer, a não questionar e a isso, aquilo, como foi trazido pela deputada que talvez tenha sido induzido a isso, não significa que o IBAMA não tenha feito seu papel corretamente. O que também não justifica, e trago aqui a discussão, de que as condições do CETA, que é o lugar que foi levado o animal, não tenham que ser fiscalizadas. Isso é uma outra história e a própria deputada, com a sua responsabilidade parlamentar, pode ajudar nisso. Mas como a deputada muito bem trouxe, que há anos encontra-se nessa situação. E isso eu tive o cuidado de entrar em contato com o pessoal do IBAMA e tentar entender essa situação como advogado, porque é uma responsabilidade. E o que foi dito foi o seguinte, que hoje o IBAMA atua com o orçamento do governo anterior. O atual presidente tem um mês direito que assumiu lá. A nomeação demorou para sair pela Casa Civil pelos motivos que sejam, não sei. E aí, Pavinato, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você em relação às suas críticas, a ministra Marina ainda nem chegou a ela a instância de decidir sobre esse assunto. E o fato dela usar o batom de beterraba não tem nada a ver com estética. Marina é uma pessoa que tem alergia profunda e ela usa o artifício do batom de beterraba porque é o que seu corpo admite. Então, mas o assunto aqui não vai ser Marina Silva. Vai passar para mim que eu sou o âncora. Não, o assunto não vai ser Marina Silva. O assunto é lá. O assunto é lá. Não, mas não vai ser o batom de beterraba da Marina Silva. Senão a gente pega um assunto que tá polêmico na imprensa, Thiago, concordo, calma que eu vou passar para lá. Contraponto do porquê as coisas estão acontecendo. Então hoje a instância que é a justiça que foi acionada vai dar a palavra final de quem então, é a pergunta. Não, calma aí que eu vou fazer. Eu vou jogar para lá. Esse é o ponto. Já fala antes de analisar. Calma. Isso também é um caso. Eu vou jogar para lá. Eu vou jogar para lá rapidinho, porque aí o Bissoli, ele tocou num assunto que é importante. Vocês têm um amparato
um aparato jurídico para ajudá-los, porque é importante ter um bom advogado. Sim. Vai haver, eles Sim, vão recorrer. é isso. A gente queria saber de vocês se hoje o Agenor e a Filó, eles têm sim o trabalho de um bom advogado para ajudá-lo nessa causa. E outra coisa, né? Eu vi lá pela internet que o Agenor, ele teve que pagar 17 mil reais, gente. 17 mil reais de multa. Que ele fez vaquinha e conseguiu. Graças a Deus a gente tem pessoas boas ainda para ajudar uma pessoa simples. Agora, 17 mil ele já pagou. Quanto que não seria um advogado? Acredito que um advogado pode fazer isso, né? A gente tem vários aqui. É até por uma visibilidade, um grande advogado. Porque o Agenor não vai ter como arcar com as despesas de um grande advogado para disputar com um advogado do IBAMA, que com certeza é alguém muito bem remunerado, né? Joana, vocês têm essa estrutura? Não só remunerado, né? A gente vai lutar contra uma máquina porque também tem um poder de articulação. Mas assim, qual é o contraponto que eu quero fazer? Primeiro, o Agenor já é consciente que animal silvestre não é pet. E ele entende isso perfeitamente. E aí, eu também sou advogada, né? Fora deputada, eu também sou advogada. A gente atuou na esfera administrativa, na esfera judicial. Nós estamos com um corpo de advogados daqui do Amazonas que entende muito de direito ambiental. Tanto que a gente ainda não perdeu nada, graças a Deus, tudo está caminhando. Mas a nossa preocupação maior era a Filó voltar para cá. E assim, o Agenor, ele aceita se no fim ela tiver que ser integrada a um bando. Isso aí a gente é totalmente favorável se for esse o melhor caminho para ela. Se o melhor caminho para ela for continuar aqui, tudo bem também. A única coisa que a gente não aceitou é ela, enquanto tem o processo, enquanto não se define o final de para onde ela vai, ela ficar naquele cativeiro. Não, mas a Filó não vai pra bando nenhum, não. A Filó vai ficar aí. A Filó tem que ficar junto com a Agenor. Hã? Não, a Filó tem que ficar com a Agenor. Ela foi cuidada com ele até agora. O Márcio quer fazer uma pergunta. Não, Bem, vai pra bando nenhum, não. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu quero parabenizar a Jovem Pan, essa matéria sensacional. O Brasil está sensibilizado com esse caso. E vou dizer uma coisa: essa imagem da Filó no seu habitat natural, eu tenho certeza, foi o melhor que aconteceu no Brasil hoje. E eu quero aproveitar, Thiago, e te pedir licença, e se vocês quiserem, viu, Agenor, viu, deputada, eu posso ajudar, eu insisto em ajudar vocês a contratar um advogado de peso, mas de peso. Vamos aplaudir. Isso aí, Márcio. De peso, para ajudar vocês nessa causa. Porque isso é sério e para isso precisa de advogado competente. Muito bom, eu gosto de gente rica. Eu gosto de gente rica. Porque a gente vai recorrer. Olha. Então, o Márcio Moraes tá aqui com a gente, cientista político, tá prometendo essa ajuda, tá? Para trazer um advogado aí muito capacitado para defender o Agenor nessa causa. Temos inclusive um aqui com doutorado. Na verdade, o que ele vai fazer é contratar o próprio Pavinato, entendeu? O que vai ser feito? Essa é a grande Pavinato, verdade. Pavinato o melhor advogado para essa causa. Não, Pavinato, a pena é que ele fugiu do trabalho porque eu queria que ele me ajudasse. Você já está... você já está... Deixa eu te explicar uma coisa. A ação, ela corre em loco no Amazonas. Sim, eu sei. Entendeu? Se tem alguma audiência, né, e eu trabalho... todo dia que eu não consigo chegar. Hoje é virtual, Mas o que o advogado, ele vai fazer... Mas o Pavinato está convocado em rede nacional, contratado. Ele é caro, hein? Defender ele é caro, hein? Tá, muito bem, muito bem. O que o advogado... Querendo pro começo do programa, você falou isso. Não, veja, eu não quis dizer. O que o advogado... Você vai ajudar, calma aí. O que o advogado vai ter que fazer agora para permitir que a Filó fique definitivamente com o Agenor? Isso já aconteceu. Quando vai ter que adotar a Filó, o que ele vai ter que fazer? Eles entraram com uma ação, com uma liminar, né? E foi concedida. Agora o IBAMA vai recorrer e deste recurso do IBAMA pedindo o animal de volta,
o advogado ele vai ter que se contrapor e mostrar as razões pelas quais, neste caso específico, ela deve ficar com ele. Pode ser que fique com ele? Pode. Cito um exemplo. Aqui em São Paulo, por exemplo, olha que bizarro. Eu não estou comparando esse caso, não, mas eu estou falando que na justiça tudo pode acontecer. Todo mundo sabe que fazer sexo com uma pessoa de 13 anos ou menos é estupro de vulnerável. Teve um cara que disse que tinha um relacionamento com uma menina de 12, ela engravidou, teve um filho, ele foi preso por estupro de vulnerável, mas depois ele foi solto, porque o desembargador de São Paulo achou por bem que valia mais o filho ter o contato com o pai do que ele ficar preso. Ou seja, ele libera o pedófilo para cuidar da criança. Então, a justiça, tudo pode acontecer. Não é porque está na lei, meus queridos, que vai acontecer. Então, o advogado, ele tem que mostrar que, neste caso, o melhor para a Filó, o tratamento que ela tem e a realidade do contexto. Porque você fala, eu vou soltar a Filó. O Ibama tinha que ver as capivaras que tem aqui na Marginal Tietê morrendo de fome. Tem um monte de capivara ali que morre de fome. Isso quando não são atropeladas. Isso quando não são atropeladas. Então vocês têm, o advogado ele precisa mostrar o contexto e que não há nenhum prejuízo que a Filó... Mas deixa eu te perguntar só uma coisa, eu vou passar para Raquel, que ela tem uma frase do juiz do caso que ela achou linda. Linda, mas antes só uma pergunta. Não tem como o Ibama também tomar vergonha na cara e abrir mão do caso? Falar, realmente é melhor para ele. Pode, mas se porque, me permite, eu queria trazer... É que eu tinha mais elementos para mim, cabe ao Ibama agora abrir mão disso. Pode. Tá vendo que é muito melhor para o animal estar lá? Lógico que pode. Liminarmente. Entendeu? Por que ele tem que entrar com recurso? Deixa a Raquel falar, depois o Bissoli fala. O juiz do Deixa aí, depois o Bissoli fala. O juiz do TRF da primeira região teve muita sensibilidade e externou o sentimento de todos os brasileiros com esse caso, ao falar que o Agenor e a capivara vivem em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta e com os animais ali existentes. Inclusive, não é a Filó que mora na casa do Agenor. É o autor que vive na floresta, como ocorre com milhares de ribeirinhos na Amazônia. Então, a sensibilidade desse juiz, que já mostrou... Mas já combinaram com o Ministério Público? Eu tenho o nome dele agora. Então, que de uma forma... por isso que eu... Que ele já deferiu essa liminar, acredito que o juiz consiga, de uma forma definitiva, manter o seu posicionamento, porque a lei, ela tem que atuar também de acordo com cada caso individual e nós não somos máquinas. Esse caso específico do Agenor e da Filó é um caso que sensibiliza e que a gente vê que é realmente... Márcio não é um André caso de Lopes Cavalcante. Doutor Márcio André Lopes Cavalcante. Parabéns pela sensibilidade. É isso. Calma aí, deixa eu passar para eles, que eu não quero ver eles muito parados. Marcinho, eu vou... pergunta mesmo era pra então, vamos botar pro Bissoli já perguntar pra Agenor. E Agenor, eu pergunto pra você, o que vai representar pra você? Porque pra mim o Ibama devia tomar vergonha na cara e arquivar esse caso. E o Ministério Público não quero mais. Porque o Ministério Público ele pode ir atrás se o agente do Ibama não for atrás. Mas eu acho que o Ministério Público também... Você acha que o Ministério Público vai contra isso? Aí é achar, querido. Ô, Tiago, calma aí, eu tenho que passar pra ele. Coisa importante. Deixa eu passar pra ele Vamos passar pra eles primeiro, pessoal. O que seria pra você viver sem a capivara, sem a Filó, no caso, e Bissoli faz também, que daqui a pouco a internet... Agenor, rapidamente a pergunta. Parece que tentou-se achar um caminho que seria ela ficar aí com você e ser reintegrada ao bando no habitat aí que é com você. E você teria falado que aí tem muitos caçadores e que acha que ela poderia ser caçada. E preferiu que ela fosse então reinserida numa outra localidade, numa unidade de conservação. Isso é verdade? Não é? Está sendo tratado? Para você, se ela tiver que ser reintegrada na decisão da justiça, você quer que seja aí ou você quer que seja numa unidade de conservação para que ela não venha a ser caçada, só pra gente entender esse ponto. Pode? Eu sempre quis o melhor pra ela, né? Assim, eu tinha muito medo mesmo de acontecer isso que aconteceu com a mãe dela, se ela fosse reintegrada aqui e A mãe dela foi caçada. Depois ser caçada, um animal comer. Então eu sempre quis o melhor pra ela.
E assim, longe daqui de mim também, né, ela ser reintegrada, não sei como ela vai estar, se ela vai estar bem. Tem meus medos também. E assim, só para, né, pontuar, a gente quer o melhor para a Filó, tecnicamente. Por exemplo, a gente tem medo de que ela vá lá para a unidade de conservação, só que não vai ter ninguém monitorando ela 24 horas, né? A gente não sabe se de repente ela, num primeiro momento, vai estar com bando e depois ela não vai conseguir sobreviver. Então, assim, tem várias coisas que trazem o medo pra gente, né? Porque o IBAMA daqui, a fiscal que veio aqui, ela falou assim, não, nós vamos lá, localizamos dois bandos, a gente vai botar ela lá, a gente vai observar, e se ela for com bando, tá tudo certo. E eu acho que não deve ser assim, eu acho que tinha que colocar... Mas deputada, ela já é domesticada, né? O que dá pra entender é que a Filó já é domesticada, né, pessoal? Eu acho que tem uma coisa... Nesse momento, mas, deputada, ela já é domesticada, não é? Muito pressionado, né? Ele não pode falar, mas eu falo. Isso que é importante mostrar no processo, que é mais... O quê? Mas ela já é domesticada, ela não é domesticada? Caiu, né? Eu acho que caiu aí a conexão. Felipe, uma das condições pro IBAMA deixar ficar com ela é justamente eles conseguirem no processo provar que é mais seguro ela ficar com eles do que ser reinserida. Por isso que no processo isso precisa ficar demonstrado, porque o IBAMA pode, verificando isso, deixar lá, independente da decisão judicial. Esse é o ponto. Eles caíram, né? Provavelmente a gente vai conseguir aí. A gente vai conseguir se despedir deles depois. Vamos ver se eles vão reativar aí a internet. Agora, vamos falar também sobre um assunto. A gente vai tentar falar novamente aí com a Joana, com a Agenor. Eles já estão na linha ou não? Então, Joana, você queria fazer um desabafo ainda? Então pode falar, que eu achei que tinha caído. Essa questão, assim, está sendo colocada pelo IBAMA, pela internet, né, pelo tribunal. Tá meio delicada a situação ali. Então a gente vai tentar voltar aí o sinal com a Joana, com a Agenor, porque ela queria fazer um desabafo. Ela falou, ele não pode falar, mas eu vou falar. Então a gente queria saber o que a Joana tem... A gente tá vendo aí se a internet está sendo reconectada. Agora a gente tem o sinal deles ou ainda não tá tão bom? Ainda não tá muito bom o sinal, porque a Joana queria fazer um desabafo. Ela queria fazer um desabafo que ele não poderia dizer e ela poderia. A gente viu que tem muita burocracia. Ele não pode mostrar a imagem da Filó. A Joana pode. São coisas assim que a gente fica questionando. A gente tem muito assunto para falar aqui ainda.